I'll introduce myself and then that's it. Molly, do you know if like everyone is back from lunch? Okay. Tô que nem o Lula, só dando um joinha assim, a Vivian tá onde? A Vivian Camacho vem? Não, acho que eu vou falar. That's it. They're all here. Okay, let's start. Pode começar? Alô, alô? Agora, boa tarde a todas que estão aqui presentes. Muito bom ver que somos mulheres, todas muito poderosas. Bom, é um prazer. O meu nome é Suzana, faço parte do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Vamos abrir aqui uma rodada de conversas muito interessantes sobre uma perspectiva decolonial desse... No, not working? No, but like sometimes it's red. Can raise it quatro? Yeah, can you... Pode falar? E agora, está funcionando? Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a minha colega Lama, que é uma mistura do Brasil com o Egito. É um muito prazer estar aqui com ela. E, em seguida, vamos passar as palavras para as palestrantes aqui presentes e que também vai aparecer virtualmente, para traçar suas reflexões e ficarem bem à vontade, tá? Cada uma tem cerca de 15 minutos para falar. Se for muito tempo, pode ser menos. Se for pouco, pode ser mais. E é isso. Prazer estar aqui com vocês. So my name is Lama Anas. I'm a Right to Health researcher, and I'm here representing the Egyptian Initiative for Personal Rights. So can you introduce our speaker? I'm going to introduce. You can introduce if you want. No, you should. Bom, hoje vamos falar sobre entender as questões socioambientais, os desastres e a saúde, o acesso à saúde marginalizada, né, que vem sendo marginalizada, a partir de uma perspectiva decolonial, pensando nas raízes e nos impactos desses problemas. Passo já a palavra aqui para a minha colega, Marina. Oi, gente, boa tarde a todas, todos. Agora temos um. Né? Bem, eu sou Marina, trabalho no Instituto Equity, que é uma entidade feminista aqui do Rio, que esse ano está fazendo 20 anos. Então, estamos aí comemorando os 20 anos da Equity. Queria agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar as minhas companheiras de não mesa, minhas companheiras de cadeira. E fiquei pensando, né, matutando sobre o que falar hoje. E já que o tema era me pareceu um pouco aberto, assim, né, fiquei com a impressão que dava para tinha uma certa liberdade para pensar. E então eu vou falar hoje sobre pensar um pouco sobre o modelo energético no sentido de as formas de produção e distribuição de energia no Brasil, numa perspectiva de distribuição, acesso da população à eletricidade e como que isso impacta a vida das pessoas, sobretudo na região norte.
Então, eu vou contar um pouco como é que eu cheguei nesse tema para depois especificar melhor. No Instituto Equity, antes de eu começar a trabalhar lá, já né, nesse tempo, trabalha com as tramas econômico-financeiras das violências contra as mulheres. Então, é uma entidade feminista que está muito preocupada com os problemas que a macroeconomia, que a arquitetura macroeconômica causam na vida das mulheres. Geralmente são problemas, né? E aí, então, uma das formas de trabalho do Instituto Equity é através da parceria, contato muito próximo, diálogo e uma confiança com grupos de mulheres organizados, grupos feministas e grupos de mulheres do norte e do nordeste do país. Bem, dentro dessa forma de trabalho, né, que tem essa proximidade com esses grupos que têm diferentes níveis de organização, a gente está desenvolvendo um projeto ligado à justiça climática e numa perspectiva artístico-cultural. Então, esse projeto está sendo feito em três municípios, Altamira, Manaus e Imperatriz do Maranhão. E, através do trabalho nesse projeto, do diagnóstico que a gente está fazendo em parceria, né, com os 3 grupos de mulheres desses 3 municípios, eu cheguei, né, assim, ouvindo elas falando, a gente foi apontado por elas, sobretudo por lideranças comunitárias ribeirinhas de Altamira, alguns dos problemas que me fizeram chegar a esse tema hoje, né? Então, em Altamira, a questão de Belo Monte, né, é incontornável. Trabalhar lá em Altamira, né, que está Belo Monte está a 40 quilômetros de Altamira, do centro de Altamira, e esse projeto está sendo feito com uma comunidade ribeirinha em Cachoeira do Itamaracá, que fica na Volta Grande do Xingu, que é do lado de Belo Monte, literalmente do lado. A gente vê Belo Monte quando vai chegar lá, né? Então, e fazendo essa pesquisa com elas, ouvindo quais eram os conhecimentos que essa comunidade tem sobre os impactos das mudanças climáticas e da devastação ambiental, nesse caso do megaprojeto, né, de Belo Monte, foram sendo apontados, sobretudo por Dona Francineide, que é uma liderança ribeirinha muito maravilhosa, muito incrível, assim, uma pessoa realmente que adorou a nossa ideia de fazer um projeto artístico-cultural, apesar de não ser, a princípio, não se considerar artista, né? Mas, enfim, ouvindo Dona Francineide e Raimunda e outras pessoas de lá, elas foram falando... bem, uma das primeiras coisas foi que ela falou, o nome do projeto se chama Na Piracema das Mudanças Climáticas, Mulheres e Jovens da Amazônia Lutando contra a Corrente. E, justamente por esse ser o nome do projeto, ela perguntou para a gente, para mim e para uma outra companheira de trabalho, que somos aqui do Rio, se a gente já tinha visto uma piracema. E a gente falou que não. E aí ela falou, bem, tenho muita tristeza em falar para vocês que não tem mais piracema no Rio Xingu, porque justamente ela já tinha sido deslocada da casa onde ela morava por causa do alagamento, né, piracema é quando os peixes sobem o rio para fazer a desova, né, para fazer a procriação. Então, é um momento essencial para renovação dos peixes, para a continuidade da vida, né? E é um momento também que não pode pescar, então tem um defeso, enfim, é um momento especial, tanto na vida dos peixes, do ecossistema de forma geral, mas também dos pescadores e pescadoras, ribeirinhos, etc., né? Então, por Dona Francineide estar próximo dessa Cachoeira do Itamaracá, que é no barramento da represa de Belo Monte, a região onde ela pescava, ela e a família e os vizinhos, virou uma represa, virou um lago, né? O rio virou um lago. Então, já não tem mais fluxo de água suficiente para ter a piracema. Então, assim, foi muito impactante ouvir isso, né? Porque é uma coisa que a gente, mesmo quando a gente lê
ler ou ouvir falar, é diferente de estar no local e ver isso e ouvir das pessoas que estão vivendo isso, né? E aí, Dona Francineide foi fazendo alguns apontamentos, né, sobre contradições muito fortes, né, que a gente percebe. No meio da Amazônia, e daquela vitalidade, daquela abundância, a morte dos peixes, a morte do rio, a morte de todos as árvores, né, que foram alagadas, então, que ficam emitindo gases de efeito estufa, etc., contribuindo para as mudanças climáticas. E também ela fala da perda de qualidade da água, que fala que a água está podre. A água do lago é podre. E tem causado doença de pele nas pessoas, sobretudo nos pescadores, pelos relatos dela, que ainda estão em investigação, ainda não tem assim, um esclarecimento de o que é exatamente. E ela fala que os peixes estão podres, que hoje em dia os peixes têm muito menos... Eles apodrecem muito mais rápido do que antigamente. Precisam de refrigeração muito mais rápido do que antigamente. Então, isso está impactando diretamente a nutrição, a alimentação da população ali, que dependia, né, desse peixe, e também a venda, né, do peixe. E uma das outras contradições, dos absurdos, dos paradoxos e injustiças, é que Belo Monte foi feito para produzir energia, né, como a gente sabe, e essas comunidades que já foram deslocadas, elas não têm acesso à energia, do lado de Belo Monte, né? Elas moram em pequenas ilhas, então é um lugar muito bonito, muito impressionante, assim, muito realmente impactante, mas que dependem de placas solares, porque não tem fornecimento de energia por parte de Belo Monte, e as placas solares são difíceis de conseguir, não tem suficiente, a manutenção impossível, etc., etc., né? Então, a gente tem aí um projeto de geração de energia que tem essa zona de sacrifício, digamos assim, né, que é o entorno ali de Belo Monte, da área alagada, que as pessoas não têm nem acesso à própria energia, que foi, né? Então, é um desses... E todos os problemas de saúde que estão sendo, como eu falei, ainda não esclarecidos, né? No caso, especificamente, ali dessa questão da pele, por causa da qualidade da água, né? E também tem problemas de diarreia, por exemplo, nas crianças, né? Porque a qualidade da água represada é muito pior, né? Enfim. Então, fazendo um paralelo com esse caso de Belo Monte, da Volta Grande do Xingu, lá na Cachoeira do Itamaracá, a gente tem também Manaus, que é outra situação bastante diferente, mas que elas se juntam em algum momento, que eu vou chegar lá. Manaus, quando a gente estava fazendo essa investigação, essa pesquisa para falar sobre as mudanças climáticas nesses 3 municípios do projeto, né, a gente se deparou com o dado de que Manaus, a principal fonte de gases de efeito estufa em Manaus é por conta da geração de eletricidade também. Só que no caso de Manaus é termoelétrica, né, e foi uma surpresa para mim, que não sou da área de eletricidade, né, sou socióloga, que não trabalhava com isso. Foi uma surpresa para mim e para as outras companheiras descobrir que Manaus é movida a termoelétrica, movida a energia de termoelétrica majoritariamente, né? Uma parte dessas termoelétricas são movidas a gás natural e uma parte menor ainda com carvão. Então, quando teve, né, essa venda da Eletrobras, né, o projeto de lei, enfim, colocaram no meio dessa venda o Jabuti, que foi o aumento ainda maior de termoelétricas no país, né? E em Manaus isso causa poluição atmosférica, poluição das águas, né? As termoelétricas são extremamente poluentes, causa um aumento de temperatura no local também, né? Então, e isso por conta, né, já vem de muito tempo, da época da ditadura, por conta da Dona Franca de Manaus, né? Foi feito dessa maneira lá, a geração de energia, né? Então, a gente tem a contradição, pensando Belo Monte e Manaus, que obviamente são muito distantes, né? Para quem não conhece o Brasil, a milhares de quilômetros, mas os dois, né, as duas
localidades estão na região norte do país, que é onde está a maior quantidade de usinas hidrelétricas também. Ou seja, a maior quantidade de energia gerada no Brasil é na região norte. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma comunidade afetada por Belo Monte, que não tem energia, e Manaus, a capital do estado do Amazonas, que precisa ser movida a termoelétrica, né? Então, isso é absurdo, me parece. Eu fiquei muito impressionada quando descobri isso, imagino que vocês também. E isso fala dessa injustiça, digamos, energética, né? Que tem um impacto não só... Ou seja, a energia produzida no norte é mandada para o sudeste, né? Majoritariamente. Isso faz com que as contas de luz do norte sejam extremamente caras. Nas conversas que a gente tem tido também com mulheres de Manaus, de Belém e do interior, né, desses estados, elas têm falado sobre isso já há alguns anos, né, com a gente, e só piora, né, as contas de luz só a ponto de uma família que mora em Belém, por exemplo, não poder ligar mais de um ventilador por noite na casa. A gente não está falando de ar-condicionado, porque as contas de luz são assim, R$400 para cima, famílias que têm uma renda baixa, né? Um salário mínimo, 2 salários mínimos. Isso, é importante falar que no estado que a temperatura chega a quase 40 graus, extremamente quente, para quem não conhece, né? Então, e essa questão da energia tem impacto direto na capacidade que as famílias vão ter, sobretudo as mulheres, de manter a qualidade de vida, manter a vida daquela, né, da família, em termos de alimentação, de pagamento de contas, né, de compra de medicamentos, transporte, todo o básico, né? Porque o aumento essas contas tão caras fazem com que elas tenham que cortar, por exemplo, no açaí. Elas dizem, o açaí aumentou muito, a conta de luz aumentou muito, então já não podemos comer açaí, que era um alimento que fazia parte, né, do cotidiano das famílias. Então, isso tem impacto, né, na família como um todo e também impacta no endividamento das famílias, que a gente está vendo que no Brasil chegou a níveis inéditos de mais de 80% das famílias endividadas. E desse percentual, são mais mulheres do que homens endividados, né? Num crescendo de diferença de gênero, aí, de endividamento, né? Isso tem a ver com um processo de bancarização, que, enfim, não vou entrar nisso, mas tem a ver com a perda, né, a perda de renda das famílias, a perda de empregos de qualidade, o desemprego, informalidade, junto com a inflação que a gente teve durante a pandemia do governo Bolsonaro, junto com o aumento da taxa de juros, enfim. Temos aí um bolo de coisas que fazem com que essa desigualdade, essa injustiça energética, digamos assim, tenha um impacto direto na vida das pessoas, né? Então, bem, não vou me estender mais, eu imagino que meu tempo já tenha... Então, assim, a ideia era lançar essa discussão, ouvir de vocês e concluir que, assim, se a gente está num momento, né, de pensar a reindustrialização do Brasil, porque, claro, que os empregos, por exemplo, da Zona Franca de Manaus são extremamente importantes para a região, porque são empregos de qualidade, na maior parte das vezes, com carteira assinada, né? Que tem níveis salariais bons, etc. E a perda desses empregos também impacta muito profundamente a vida das famílias, ou seja, não é uma defesa de uma desindustrialização de Manaus, né? Mas a gente precisa pensar essa reindustrialização do Brasil e pensar a Zona Franca de Manaus em outros termos, né? Que sejam agora mais sustentáveis em termos ambientais, mas também em termos de condição de vida para simplesmente pagar uma conta de luz, né? Que isso não está sendo possível naquela região. É isso, gente. Obrigada. A Marina, ela coloca um ponto interessante. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída para gerar energias. E a Marina conseguiu apontar aqui as contradições desses megaprojetos, as propostas deles e o que, de fato, eles entregam em realidade, né? Então, as pessoas são as mais afetadas por esses grandes projetos em termos
sejam sanitários, relativos à saúde, sejam questões ambientais, como foi colocado aqui. Eu passo a palavra já imediatamente para a Evita. Evita, eu gostaria que você se apresentasse e trouxesse suas reflexões. A apresentação da Evita. Where do I need to point? Like to them. Okay, got it. Okay. Hi, hello everyone. I'm Evita, but before I start, thank you everyone and thank you my fellow panelists and comrades who have been here and for also giving an opportunity to be here and much solidarity and revolutionary greetings to all of you. Red salute and blue salute to all of you. Those of you who do not know what is blue salute, it is coming out. Oh, yeah, I was saying, those of you who do not know about blue salute. Yeah. So again, revolutionary greetings to all of you, red salute and blue salute to all of you. Those of you who do not know blue salute, it comes out from the anti-caste movement. And so revolutionary greetings to all of you. Blue salute. What? Oh, that is just, everything is the same, yeah. So, okay, so I am going to actually set the context of India here. And I would like to start everything by saying that we deserve better, and we would kind of talk about why am I starting with this. Quickly to introduce myself, I am Evita from Program for Social Action. But more than Program for Social Action, we also work mostly as in autonomously, which is called as the People's Commission and Public Inquiry Committees. Looking at 3 Ds, the death, debt, and distress that happened during the pandemic and lockdown. One of the things in one line to talk about it, we facilitate public hearings all across India to facilitate the voices, the suppressed voices of the historically oppressed community and people from all walks of life, which have come as an outcome of the heavily militarized lockdown that we saw in India. Just to give you a quick glimpse of it, the first public hearing that we had in India started off the kind of the message that started when we were kind of going out with pamphlets. It started with one revolutionary message. I will first read it out in Hindi. It said, "Bol ke lab azad hai tere, bol zuban ki ab tak teri hai." This is by Faiz Ahmad. Faiz, a revolutionary poet from Pakistan. It means, speak as your tongue, your soul is free, keep speaking as those words are yours. Now, why did we do something like this? This has always been, there's nothing specific to pandemic, but why is this relevant? During the pandemic, accountability, truth, and justice, none of them was there. They were not present in any form possible. We saw an increased militarization where we saw from migrant, and we know who these migrant workers are. We know who the informal labor force is. In India, we have about 93.6% of informal labor force. And they all, in some form or the other, if we look at, they come from a historically oppressed community. They're either Dalits or Adivasis, and we have minorities. But not going into those details, what happened in the pandemic, we saw that the public health crisis was turned into a law and order situation. There were, I don't know, how would you, from deployment of police to kind of how people were kind of tortured in India. And all of these people that we see, they were all kind of turned into suspects of carriers of the virus.
whereas we know it was not technically a working population virus, so to say. But people were kind of thrown out of their jobs, not given jobs, and the story goes on. We will not get into all of those details, but the COVID did turn as an opportunity, but an opportunity for whom? For the state, where they just made sure that they will take each and every moment to make sure that the descent for which we live, they will crush it down. And just to give you a sense, also to kind of quickly to show you this, while all of this was happening, we also had the center talk about that there was no deaths that happened due to oxygen shortage, whereas the WHO reports that there has been more than 500,000 of deaths. This is just bizarre to even say that there's no death that happened because of no oxygen. So this is where what we were dealing with during the pandemic. Just to quickly talk to you about how the descent was crushed. The opportunity by the democratic state, where the revolutionary movement of the Citizen Amendment Act, the NRCCA, was put to halt. Labor laws were diluted. 44 labor laws were diluted to 4 labor laws, from the very fact of your working hours to unionizing of laborers. Those were all, again, kind of diluted. We all know that how many human rights defenders have been arrested during the pandemic. This is just to tell you that this is even now, we recently had a celebrating the resistance of women prisoners who have been in jail. We did a recent program. This is just to show you not just the sad picture, but to show that there was a resistance program that was happening as well. So, but is that it that was happening? No, that we saw during the pandemic that the Forest Right Act was diluted, an act which was meant for the community ownership of land, a forest land, that was diluted. Also remember that during this whole pandemic and lockdown period, the parliament was not able to meet, but still they were passing laws and legislation, and dilution was going on. All the energy projects which were coming in, the public hearings that were supposed to happen to get consent of people, those were taken off. The coastal regulation zone, the petrochemical industries were not there before, they were amended in the coastal regulation zones. So this list kind of goes on of what was happening in India, and what they tried to use is that how they use the social distancing as a weapon to make sure that the resistance do not come at a larger force at you. To quickly to connect while we are talking about this kind of health situation, we are looking at pandemic. Pandemic is something that you immediately look at, you connect with health. But you are also seeing that there are different kind of laws which were kind of being bypassed, which were manipulated, diluted. And what is it? What is the connection that we get to see here? A lot of these laws that were passed, they were actually, the ones who were affected, they were actually the natural resource-based communities. Also, again, the historically oppressed communities. Also, the people who are more and more affected by the same community who has been affected by the pandemic and lockdown were also simultaneously have been affected by the climate crisis and the disaster. And often when we talk about disaster and climate crisis, we often talk about in silos, but they are from the same school of thought. They go parallelly. They can't be seen in different compartments by any means. So therefore, there is a need that, and we have gone into the process of where the natural resource-based communities are being trained for adaptation and mitigation. But adaptation and mitigation is just not about, some sort of what do you call, like maybe planting trees or cleaning, let's clean the ocean, let's like kind of, what do you call it, plastics, etc., etc. But the kind of occupation on the sea, occupation of the sea, occupation of the land, occupation of the resources is being done by the state, and how you mitigate and adapt and kind of challenge and resist is some of the stories
that we need to hear, we need to keep hearing. And once you, and how do you start hearing them? And how did we start hearing them as well? And how does it have some sort of a connect with the pandemic also? So that is what I'm going to talk about. I missed one thing, one more thing that this is just kind of relatable, so I thought I might talk about it as well. The natural resource-based communities where we were reaching out, they were also talking about the autocratic vaccine. We will come to what this autocratic vaccine we are talking about. But to kind of look at how we are looking at the pandemic, how we are looking at the disaster and the climate crisis, and how do we listen to their stories, this is one way. This is one way in the sense that this is how we have been trying to kind of accommodate when we are talking about debt and distress, the People's Commission and the public inquiry committees. We always have heard this idea of investigation, but the investigations are always done by state. State always investigates on you. State asks you, okay, show me your citizenship. Show me you are a resident of this country. Show me you are a citizen of this country. But when are we always had the right to question? But us investigating institutions, us investigating government agencies and private institutions of what has been done to us. Why did you do to us? And seeking answers for them is one of the primary ways of looking into the, and the interconnections of many, many multitudes that we see in this pandemic, which goes more and more beyond the health as well as it connects to health. Lots of groups in India have moved towards adopting the model of public hearing. This is one of the models that we have been effectively trying. I have been having word here in this room and other people that around 12 states have kind of adopted. All the, for example, the forest-dependent communities, the handloom weavers, the fish workers union, the waste pickers, and across the state they have been doing this to kind of make sure people's truth, people's narrative are out there to tell and to add on strength to what has been happening. I mean, I won't be able to that because we are looking at three kind of death and distress, and we are looking at multitudes. So we might not be able to look at each and every example, but quickly to give you an instances what we have been hearing. So for example, if you look at the vaccine story, in the vaccine story, you will be, for example, the waste pickers in Gharoli, Delhi, they were saying that the waste pickers were threatened that their bank accounts will be closed if they do not take the vaccine. One of the women waste pickers says that after the vaccine, I'm not able to work. It has been more than 6 months now. I'm not able to earn anything. One of the women forest-dependent community members from Uttar Pradesh said, we were given vaccines as if we were animals. One of the forest-dependent community members, member from Uttar Pradesh, says that we were told, without vaccination certification, we will not be provided any kind of ration. This is the kind of story when it is said by the center and there is a precedence that you cannot force anyone for vaccine without any consent. So what do we do? So this is one way, the investigation that we see is one way to kind of reinvigorate the civic participation and find ways of kind of, again, rejuvenating the, maybe we are doing like the kind of practices that are there, but to find new ways of kind of challenging certain systems. And understanding, it's also important that we understand India's context, because there was this whole thing about decolonial learnings. In context of India, we need to understand that we have the anti-colonial and anti-caste framework. And in both the scenarios, we had the Brahminic, the oppressor hegemony much before the Britishers were there. The colonial forces went away, and there were different kind of forces who kind of made sure that the occupation of resources take place. So what we see right now is more of recolonization of the natural resources that we have, and we need to find ways, and we need to strengthen our ideas, not the usual ones that we have. We need to strengthen our ideas, and hence those investigation and forming committees and forming commissions are needed to kind of understand how do we fight this system where this recolonization is taking place. Also the fact that the development is also a very
is a very problematic framework which we have been taken from the West, where it is said, that, job opportunities, etc., and, for your betterment of your life standards, etc. So to kind of also change the discourse and thinking of that, to make sure that there is a way to find where we kind of deconstruct the way we think about development, to find the corporate, nationalistic, militarized regime that many of the nation and many of the states are living in. And the last thing that I would like to say, that obviously we do talk about solidarity, but it's very important that when we talk about solidarity, we also need to know solidarity is just not about giving solidarity. Solidarity also means giving up some of it, which means that people from, or states from, or nations from, who have access, who have privilege, we need to find ways of giving up and give solidarity as well. And do I have some more? Yeah. And my last words would be that since we are here in Rio and we are meeting all comrades from different parts of the country, we need to, I would definitely think that we need some more ways to think of international or transnational connections within us, where it is just not about, calling people to a certain place, but we are also able to reach to certain places where we know, like for example, let's say in India, if we talk about, we just not talk about the metros or the hotshot cities, but also kind of reaching to some of those places where I think we will be able to give more strength. And similarly, otherwise as well. And we should think of ways of connecting with people in much more diverse way. So that would be from my side. Thank you so much. Bom, passo aqui a palavra para Cota Mulangi, ou Regina. Boa tarde. Saudações tradicionais a todos e todas e todes. Meu nome civil, o nome que eu recebi na minha certidão de nascimento, é o nome do colonizador, o sobrenome do colonizador, porque aqui o processo de escravidão fez isso. Eu tive a sorte de receber o primeiro nome de Regina, de rainha. E como palavra tem poder, tenho transitado por essa minha vida como tal. Mas recebi o sobrenome dos colonizadores, que um dia podem muito bem reivindicarem eu como propriedade, que é o Barros Goulart Nogueira. Mas aqui no Brasil, na diáspora forçada, existe uma possibilidade, que é a possibilidade da gente resgatar e refazer. É assim? Agora, como é que faz? Hã? Tá, isso. Resgatar essa questão a partir da questão cultural. E que o colonizador, mais uma vez, ao olhar aquela forma de resistência, disse, isso é religioso. E aí, por muito tempo, nós ficamos lutando para ser reconhecido como uma seita, um culto, e nos últimos anos nós resgatamos a luta por ser reconhecido como um povo, porque nós mantivemos a língua. Eu vou apresentar o meu nome tradicional, que é da língua da qual é a minha língua tradicional africana, viva no continente africano, que é o Kimbundu e o Kikongo. Então, meu nome é Mulangi, que quer dizer combatente, e eu recebi um cargo, que é uma forma própria de se organizar no Brasil, que é cota, ou macota, que quer dizer também, dentro de uma visão de mundo de uma maternagem, quer dizer, não existe uma única mãe, mas várias mães. Eu sou uma cota Ambelai, a mãe que ensina a rezar. Então, eu sou cota Mulangi. Cota é um cargo
dentro dessa tradição e Mulangi é meu nome. Eu resolvi falar assim porque eu os perdoo por não falar português. E por terem vindo para o nosso país, porque isso é tão chocante que quando a gente sai do Brasil, até para ir para um encontro, não falar a língua do país que a gente vai, nos impede de viajar. E no Brasil, nós recebemos com muita tranquilidade as pessoas, mesmo que não falem português. Então, eu fiquei pensando nisso. Acho que esse é um dos primeiros processos que a gente tem que rever. Então, eu sou essa, Cota Mulangi, Regina Nogueira, sou médica pediatra, intensivista, professora universitária, pesquisadora, e coordeno uma organização chamada Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E muito mais do que ser médica, apesar do conceito de saúde, o que me traz aqui é estar à frente deste povo que manteve um contínuo com o continente africano a partir da sua língua, a partir da sua forma de se organizar politicamente, a partir da educação como oralidade e ter a natureza como divindade. Então, para nós, falar de desastres socioambientais é falar do desastre das nossas divindades. É falar da destruição por uma ação, principalmente do ser humano, dominante e colonizador, sobre um povo que foi extraído da sua terra e que foi escravizado e que teve uma colonialidade. O que eu quero dizer? Foi plantado dentro da própria pessoa escravizada o colonizador. Eu costumo brincar, eu estou falando muito rápido por causa da tradução, tá ok? Obrigada. Eu costumo brincar que a gente tem um inquilino dentro de nós. Ele vive, ele é homem, ele é macho, ele é hétero, rico e branco. E, às vezes, ele fala por nós. Meu neto, esses dias, estava falando e eu falei para ele e disse, quem tu pensa que és? E ele olhou para mim e disse, vó, sou eu, o Vitor Samala. E aí eu pensei, ixi, foi o inquilino que falou. Para de pensar, porque esse ser foi plantado dentro de nós. Então, pensar que em 1980, aqui muito próximo do Rio de Janeiro, em São Paulo, foi denominado como Vale da Morte Cubatão, 1980. Isso é o ser humano produzindo destruição numa comunidade inteira. Até hoje, quando a gente passa, né, de São Paulo para as praias, a gente convive com isso. Em 1987, o Césio, um dos maiores desastres socioambientais, quando o catador de ferro velho, sabe aquelas pessoas que reciclam, vai e encontra algo que foi largado por uma clínica. A clínica, nunca se diz o nome da clínica que liberou o tal do Césio. É engraçado que fala da criatura que pegou, a clínica é a clínica, algo assim inexistente. O vazamento de óleo na Baía de Guanabara, aqui, considerado também um dos maiores desastres socioambientais, em 2000. Aqui, o rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, né, 2015. E aqui, Brumadinho, né? E as pessoas chamam de desastre ambiental, como se fosse o ambiente que tivesse se manifestado. Nós, dos povos tradicionais de matriz africana, costumamos dizer que a água que foi aterrada, que o fogo que foi aterrado, ele fala. E, como diria Einstein, a natureza não se vinga, ela mata. E ela mata porque ela foi morta antes. Então, ela está falando do domínio da onde o ser humano a colocou, no domínio da própria morte. Então, Brumadinho, o que isto, eu vou passar um pouco rápido, e esses desastres contínuos, não sei se vocês enxergam, mas ali é uma criança nadando no meio do lixo. Os peixes todos mortos, o lixo dentro das águas. Esses são desastres socioambientais cotidianamente exercidos no Brasil e no mundo. As queimadas nas favelas, né? Aqui nós temos São Paulo, os dois São Paulo,
Né? Ali teve mais de 200, aqui, à direita, mais de 232 pessoas mortas nesses aglomerados urbanos do Brasil. E aqui o agronegócio, né? Tudo que essa produção, que eles disseram que fizeram para nos salvar aqueles que não tinham comida, para ter uma produção em massa e poder alimentar. Como disse Carolina de Jesus, uma escritora brasileira, negra, favelada, quem criou a fome tinha o que comer. E eles criaram a fome para que nós mesmos fôssemos lá e pedisse algo que nos matasse mais ainda do que a fome, que foi a produção em massa. Então, o desmatamento, a indústria madeireira, a agricultura, a pecuária, o transporte. Lá em cima estão falando de transporte e armazenagem. Eu estava louca para ir lá conversar com o sindicato dos transportes. A agroindústria, né? Este processo todo vem criando um desastre socioambiental que tem levado à nossa destruição cotidiana. Nossa, quem é nós? Eu estou falando dessas populações chamadas vulneráveis. E eu, quando estava estudando para vir para cá, pensei, eu podia traduzir essa apresentação numa frase: racismo. E aí, muito próximo a Fanon, pensando que toda hierarquização, quando hierarquiza um povo, uma população sobre a outra, é racismo. E aí existe uma grande discussão hoje se isso passa só pela cor da pele. Eu já passei dessa fase, quero informar. Eu hoje não quero mais discutir o racismo a partir só da minha cor da pele. Porque muitas pessoas... Vocês gostam de cinema? Eu gosto. Matrix, vocês viram Matrix? Até para explicar o meu cargo na tradição de matriz africana, eu sou a criatura do telefone, a que leva e traz dos mundos lá. Eu sou essa na tradição de matriz africana. Essa é a minha tarefa. Mas, no Matrix está lá colocado que tem muita gente que é muito parecida comigo, que bota um torso, que se veste igual a mim e é meu inimigo. Tem a questão das mulheres. Todas... Não. Teve muita mulher que foi sinhazinha e que até hoje escraviza. Então, nem todas as mulheres são minhas irmãs, nem todos os pretos são meus irmãos. Eu preciso ter uma concepção política para vencer isso que está colocado aqui nessa apresentação. Eu vou falando essas coisas, vocês vão me olhando assim, eu vou ficando assustada com as perguntas. Depois está tudo bem. As principais causas desses desastres são a despreocupação com seres vivos. E aí não é com o ser humano. Porque não vamos lembrar que o cristianismo que domina, que é um dos colonizadores, tirou a natureza, foi o principal responsável, tirou a natureza do centro, que era das tradições antigas, e colocou o ser humano como imagem e semelhança do Criador. E não mais a natureza. Então, nós passamos o grande marco de retirada da natureza e dos desastres socioambientais foi os cristãos que colocaram. Já terminou? Sim. Tá. Aí a gente tira a natureza e passa a ter uma preocupação única com o ser humano e não com o ser vivo. E aí, então, a gente desmata, e aí a gente pega e estabelece metas apenas econômicas. O racismo, então, essa classificação de formar clãs, não permaneça nos territórios de origem, como a Ita trouxe, né, da questão do reconhecimento, e o patriarcado como estrutura e a propriedade privada como grande linha de ação. E aí as consequências são os problemas de saúde, a desestabilização da fauna e da flora, o sofrimento mental com o deslocamento das populações, né? E aí aquilo que foi criado para fazer economia leva prejuízo, né? Assim como quem é criado para criar energia, tira a energia de quem está perto. E aí, eu vou passar um pouquinho rápido aqui. Os problemas de saúde, né, que são essas questões de saúde coletiva e que vão criando ciências, que vão começando a constituir um outro problema. Minayo, ele traz assim, não dá para considerar, que vai crescendo não só a consideração de constituir resoluções para as questões da saúde, mas para as questões do próprio meio ambiente.
Então, ao contrário do higienismo, que foi também criando territórios que poderiam ser destruídos, porque eram ocupados por essas pessoas que eram sujas, que levavam à destruição e que, portanto, eram merecedores de ser destruídos, a gente vai criando normatizações e preceitos para serem aplicados no âmbito individual. E aí a participação política é fundamental. Concebida como a principal estratégia de transformação da realidade da saúde. As principais consequências, né, é isso. A pobreza e a desigualdade que é gerada para manter o lucro de alguns faz com que haja destruições, que aí o próprio aquele que tinha lucro acaba sendo atingido, e aí vai fazendo esse ciclo de destruição e de criação cada vez mais de lucro. Não vamos esquecer que, na pandemia, quem mais enriqueceu foi os produtores de alimentos multiprocessados, os grandes latifundiários que não precisavam sair, né, daqueles lugares que eles estavam. Então, a pandemia, ela também foi mantida e gerada para gerar lucro a alguns. E em total desconsideração com a morte de outros. Então, eu só vejo uma forma de mudar. Eu estou seguindo um roteiro que as colegas passaram, né, que era isso. Qual era a forma? É decolonizar para descolonizar. Decolonizar, matar o inimigo e o inquilino que existe dentro de nós, para aí sim fazer uma ação no sistema e descolonizar o sistema. Porque o descolonizar não depende de nós, porque está ligado ao sistema dominante que está colocado. Agora, o decolonizar, quer dizer, quando eu começo a matar aquilo que foi plantado dentro de mim, é que vai levando. E aí, a gente precisa ter soberania sobre o que eu como para poder decidir o que eu vou comer. A decisão do que eu vou comer, vestir, andar, é política. Esse é o processo de decolonização para que eu possa. E aí, quando eu estava estudando aqui, eu sou gaúcha, né? Eu fiquei pensando, convence os gaúchos a parar de comer churrasco para não ter tanta vaca para soltar metano. Aí eu fiquei pensando, vai ser uma loucura. Mas, vamos lá. Então, manter os combustíveis fósseis. E tem ações radicais. Largar o carro, por exemplo. Parar de comer churrasco e tomar cerveja. Quantos litros de... Ai, quando eu fui estudar isso e vi quantos litros de água faz para fazer uma garrafa de cerveja, eu disse, eu vou ter que parar de estudar esse negócio. Não pode. Mas pois é, está ficando ruim esse negócio. Mas o que mostra como que eles agiram. Eles nos venderam um consumismo, plantaram dentro de nós uma necessidade que hoje, apesar de todo o discurso que nós temos aqui, nós não tomamos atitudes radicais para poder mudar. E eu também digo, se aquelas criaturas estão largando todo aquele lixo dentro d'água, não vai ser eu que vou terminar com a minha cervejinha. Eu sempre penso assim. Então... Mas algumas culturas, e eu já vou me encaminhar para terminar, algumas culturas que estão colocadas, e aí eu concordo que, Evita, temos que buscar essas culturas que estão lá, as mais antigas, porque é lá que vai estar a saída. Por exemplo, a sustentabilidade, eu estou terminando mesmo, que está nesse tripé de sustentabilidade ambiental, econômica. As cooperativas, nós vamos ter que começar a não ir mais no grande negócio e perguntar quem fez. Ter um domínio de quem está produzindo. Então, eu vou pular aqui. Aí tem aí. E não é que não exista. Está aí as cooperativas, né, de produção, as cooperativas de reciclagem. Já existem. Mas a gente não consegue tomar uma decisão. Eu botei um bodezinho ali, que aí agora é a última parte que eu vou estar falando. Bode. Vocês conhecem bode, cabrito? Conhece? Né? É delícia? Mas é raro, as pessoas tiraram esse sabor nosso. Essas são as experiências que a gente, do lugar que eu falei, do fórum, do Função Postman, que a gente vem trazendo, que a gente está hoje constituindo. Uma cooperativa, a primeira cooperativa, então, cooperativa de produção e consumo coletivo dos povos tradicionais de matriz africana, que nos levou ao resgate, numa parceria com a Fiocruz, de estabelecer qual era o sistema alimentar que estava vigente de norte a sul no Brasil e em África, né? Em vários países. Então, os cabritos, quando eu falo do bode, quem vem de África conhece bode, né? Conhece bode. E a gente come de lá quiabo. Então, a gente foi estabelecendo alguns elementos que nos unificam. Apesar da diversidade regional, a gente tem algo que nos unifica. A água.
os maiores desastres que atingem a nós, povos tradicionais, matriz africana e povos originários, são aqueles que matam a água, que cobrem a água, que enterram viva a água. A água, minha mãe, eu sou uma mulher de Dandalunda, sou uma mulher das águas doces, né? E ser, quando eu digo eu sou uma mulher das águas, quer dizer que eu não interajo com a água, eu interpenetro com a água. A água decide o que eu sou da vida. Pensar no mundo sem água, para mim, é pensar em não existir Cota Mulangi, Regina Nogueira. Não ter folha, para mim, é não ter ar que respira, é não viver de verdade, porque ela é sagrada. Então, aqui embaixo é a Sagradas Mulheres Águas, o projeto de Sagradas Mulheres Águas. Ali é a Yai Tanajara, outra mulher das águas, ela é do povo Yorubá, eu sou banto, mas ela é do povo Yorubá, ela é da Oxum. E ela está ali vendendo. E a cooperativa, nós estamos produzindo velas, então, buscando outros materiais que possam desenvolver, manter o fogo sem ser através do petróleo e da parafina, a questão da plantação, a questão da construção, a campanha Sagradas Mulheres Águas atuando nos meses, para de fevereiro, né, para enfrentar e fazer a proteção das águas. Pode passar? Ah, não, eu é que passo. E dizer que tudo isso está ligado a essa construção. Ai, peraí, agora eu passei com ela. Ligado às ODS, né? Tudo que eu falei está ligado aqui à arrecadização da pobreza, por exemplo, a rota do bode, que é isso que eu não esqueci de falar. Então, sendo o bode consumido de norte a sul pelo povo tradicional de matriz africana, o que nós fizemos? A gente foi ver onde está a maior produção, no fundo de pasto, na Bahia. Que produz o bode solto, né? Que produz o bode mantendo o ecossistema ali colocado. Então, o cabrito... e só que aí nós vamos descobrir, e aí eu estava falando com o pessoal do sindicato, que esses bichos saem lá da Bahia para o sul, andando por estradas ilegais, sem ser legalizada, e sai a R$200 do fundo de pasto na Bahia e chega no Rio Grande do Sul a R$1.500. E com o atravessador... Então, nós estamos apresentando ao governo federal a rota do bode exatamente para um combate à fome, a manutenção e preservação do Cerrado da Caatinga e a manutenção e preservação do sistema alimentar dos povos tradicionais de matriz africana e que dá conta de todas as ODS, as 17 ODS que estão aí. E nós estamos também regulamentando a nível federal a PL Macota Valdina, que reconhece isso tudo. E, para terminar, de verdade, terminou, eu queria dizer para vocês que, primeiro, é muito bom falar aqui e ser traduzida para outros países, outras línguas. Primeiro, para nós sermos reconhecidos, porque a gente acredita que é a relação internacional a única forma de proteção dos povos tradicionais de matriz africana e os povos originários no Brasil. Se isso não for reconhecido como uma ação internacional, isso não vai servir, e servir também para o enfrentamento à fome no continente africano e em todo esse país, com essa dimensão continental que é o Brasil, a gente precisa, e que esta é uma ação de preservação e evitar os desastres socioambientais. Quiçá fosse vencedor uma visão de mundo que diz que para cada criança que nasce se planta uma árvore. Talvez muitos daqui tenham avós que pegaram o umbigo de vocês e foram enterrar. Umbigo, sabe umbigo? Alguém já viu isso? Alguém viu isso em algum lugar? As avós, as mães pedirem um umbigo para enterrar? Só que a gente só enterrou porque não tinha mais terra. A concepção é enterrar e plantar uma árvore em cima do umbigo. E que só a mãe e as autoridades que estavam presentes nesse momento iam cuidar e saber que, enquanto a árvore estivesse viva, aquela criança que gerou aquele umbigo estaria viva. Por todas as crianças vivas, por todos nós e nós vivas, vamos plantar uma árvore, vamos comprar e escolher o que a gente quer comer, a nossa roupa, e vamos lutar contra esse processo. Muito obrigada. Desculpa eu ter me alongado.
Bom, gente, vamos passar. Muito obrigada, Cota. Foi ótima as suas palavras. Muito feliz de estar aqui ao seu lado. A Vivian Camacho, ela já está com a gente? Temos uma apresentadora externa. We have another person. Okay. Olá, Vivian. Muito gusto. Eu hablo um pouquinho de portunhol. Pode falar. Conseguem me escutar? Sim. Sim? Sim. Pronto, muitas graças. Eu vou saudar primeiro na minha língua, tá? Suma punche cachuntu kuikunapa, hatu napai kuituku e gangunapa, nora suti bibi Camacho, kai Bolívia, colha suyo manta tiakuni, hatu napai kui. Eu agradeço muito a gente que me convidou para participar com vocês. Eu estou aqui na La Paz, Bolívia, no Estado Plurinacional da Bolívia, e eu fico muito feliz de participar, ainda que seja deste jeito. Eu tinha que participar lá com vocês de maneira presencial, mas agora estou na função pública. Eu sou a diretora nacional de Medicina Tradicional do Ministério de Saúde da Bolívia. E apresento as saudações com vocês também. Parabéns para toda essa organização que tive que juntar a gente, tive que fazer tanto esforço para a gente se encontrar e se enlaçar e a gente lutar junto, porque é isso que a gente tem que fazer, não tem outra coisa para fazer. Nesse momento do mundo, com crises climática, crises de guerra, tem um monte de crises e a gente tem que falar que é o que a gente vai construir. Então, eu tenho aqui esta apresentação, tá. Vamos falar comigo. Vocês conseguem olhar para minha apresentação, o PowerPoint? Olá, conseguem olhar para o PowerPoint lá? Eu estou compartilhando desde minha pantalla. Vai aparecer em alguns instantes, Vivian. Pronto. Por favor, me avisa quando ela está. Eu estou olhando para ela, mas se vocês não conseguem, pois não vai dar certo, né? Anyway, I will introduce myself also in English for my comrades from different places in the world. I'm so happy to share with you today from the plurinational state of Bolivia. We are one people united and we are struggling. Here, I can see that you are watching now my screen. Ok. Vamos a continuar. Eu vou continuar falando em português porque é nosso anfitrião. Hoje eu vou partilhar com vocês uns minutinhos de lembrar qual é nossa intenção, nossa luta junta para nossa saúde e justiça social. E uma pessoa que semeou sua vida procurando essa justiça social aqui na Bolívia foi o Dr. Ernesto Guevara. Ele nos falou, quando a primeira enfermidade que tem que ser erradicada, a primeira enfermidade que você tem que sanar é a injustiça social. Somente assim a gente vai conseguir ter saúde. Então, aqui da Bolívia, esse é um monumento lá, aqui no Vale Grande, onde ele foi semeado. Ele não foi morto, ele foi semeado. E nasceram milhões de gente pensando que saúde é a construção da justiça social. Então, saúde é um direito humano, não é mercadoria. Assim como o alimento é um direito humano, não é mercadoria, como a minha irmã estava falando, tem um monte de gente sendo tratada como lixo, sendo alimentada com lixo. Então, que saúde vamos falar se a gente não tem um alimento digno, sano, agroecológico? Os estados são os garantes desse direito, mas quando os estados não fazem, a gente tem que se organizar, a gente tem que ter poder popular na comunidade.
E nós estamos falando de determinação social de saúde, que significa dignidade e justiça social para nossos povos. Quando falamos de saúde, temos que falar também qual é essa condição. São sistemas políticos, econômicos e sociais que sometem a povo a morrer, enfermar. E por isso que estamos denunciando o capitalismo, o neoliberalismo, o imperialismo como parte dessa sociedade doente. Mas tem uma macrocultura dominante, hegemônica ocidental, que ele virou saúde e mercadoria. As corporações, complexo médico-industrial, fármaco-químico, agroindustrial, complexo bélico-armamentista, todos eles são parceiros e todos eles não se importam com a saúde e a fome do mundo. O que eles se importam é com a ganância, com o lucro. Mas a gente tem que continuar trabalhando nesse diálogo, nesse discurso, superar as relações de dominação econômica capitalista. É o capitalismo que está matando o mundo. Não é a humanidade, não é o mundo, não é uma pessoa. É o sistema econômico capitalista que ele nos ensina o individualismo, que ele nos tira de nossas raízes para virar você. Você vira uma mercadoria dentro desse sistema. Então, para nós, por ello, superar essas relações, é denunciar e transformar essa mercantilização da vida. Nós precisamos avançar no diálogo de saberes desde a justiça social, mas a justiça epistêmica. Temos que falar de justiça social porque, historicamente, nossos povos são agredidos. Somos agredidos historicamente com racismo, com a colônia, com genocídio, eles tiraram e tiram ainda hoje de nossos territórios. Mas também falamos de justiça epistêmica. Nossos saberes ancestrais são tanto valiosos e merecem respeito quanto os saberes acadêmicos. A diversidade faz nós crescer. Estamos aqui nesse tempo onde a ternura solidária dos povos que lutam e resistem vai fazer nos lembrar de novas respostas. Então, temos distintos olhares. O olhar da medicina convencional acadêmica, mas também a medicina tradicional ancestral. Ambas têm que se complementar, têm que dialogar, e a gente tem que se perguntar, a quem queremos parecer-nos? Acaso a gente não está mostrando que sabe viver de outro jeito, falar de outro jeito, vestir de outro jeito, comer de outro jeito, sanar de outro jeito? Porque a monocultura quer que consumamos a mesma coisa, vistamos a mesma coisa, comamos a mesma coisa, consumamos a mesma medicina, porque é mercadoria para eles. Por isso eles não pensaram em a medicina para os povos indígenas, porque eles só querem medicalizar para vender. Nosso povo está vivo, colha suyo, quer dizer povo da gente que cura. Estes são médicos tradicionais que foram lá para sanar a malária em 1920, levando a quina, daí vocês têm a cloroquina e outros derivados antimaláricos. A medicina indígena ancestral faz um grande aporte de saber e sabedoria para a medicina convencional atual, mas quando ela não se reconhece, é biopirateria. Nossos povos cuidam da terra. Descolonização, despatriarcalização é urgente. Dos ventres das mães, das avós, a gente nasceu e a gente, por isso, merece respeito. A gente, por isso, merece um mundo diferente, onde a gente tem que falar novamente de saúde como direito humano. A gente tem que falar que mãe terra, ela tem que ter saúde. Então, como cantamos com nossos parceiros lá na Chiapas, com os médicos tradicionais zapatistas, saúde é dignidade, saúde é vida, sem injustiça, sem humilhação. Um pensamento próprio, um coração, uma comunidade livre e unida. É isso que a gente está procurando. E é graças aos camponeses do mundo, a gente que é a mais humilde, a mais simples, a mais pobre, eles são quem estão alimentando o mundo hoje, não a corporação. A corporação não se importa. A agrotecnologia, os transgênicos, aquele invento do capitalismo verde somente vê o dinheiro, ele não vê a alimentação para a gente.
É por isso que os camponeses do mundo sostêm hoje o mundo e merecem dignidade e respeito. Aqui na Bolívia temos uma lei de medicina tradicional ancestral, temos nossos lugares sagrados respeitados também. Precisamos complementar os saberes sem arrogâncias, prepotências nem descalificações. Esse é falar livres de racismo. Racismo epistêmico também está contra os nossos saberes, mas a gente tem que lembrar que somos povos vivos porque nossos avós sábios, sábias, eles cuidaram de nós quando não tinha ninguém no território para cuidar de nós. Eu sou comissionada de alto nível de Alma-Ata há 40 anos, das Américas. Eu trabalhei com ex-ministros de saúde. Em 2019, nós apresentamos este documento, Universal Health in the 40 Years of Alma-Ata. Aqui, eu pude defender saúde da Mãe Terra, como parte desse documento que estamos partilhando nos Ministérios de Saúde do Norte, Centro e Sul das Américas também. E também fizemos essa plataforma regional indígena ante Covid-19. Aqui vocês podem encontrar os testemunhos como nossos povos se cuidaram, com saberes ancestrais, com as plantas, com as cerimônias, com a solidariedade, com o alimento compartilhado. Como a gente, além dos governos, tive que se defender e nossa primeira defesa, ferramenta viva, é o saber ancestral. Então, esse povo lindo é um exemplo que eu trouxe sempre porque eles tiveram as plantas medicinais, mas também eles tiveram suas cântigas sagradas, os cantos sagrados, para que seu coração queira viver. A espiritualidade ancestral faz parte de nossa identidade, de nossa resistência cultural. É por isso que a gente está viva, além do genocídio e além do ódio racista que ataca a gente. Eu sou parteira da minha comunidade e eu sei que as comunidades organizadas vamos nós nascer outras possibilidades. Eu sei que a vida comunitária, a agroecologia, eu sei que a Mãe Terra, ela vai nos ajudar. Ela é nossa mais grande, linda sanadora. É tempo do florescer dos povos, da vida digna do nosso povo, da nossa humanidade. Precisamos continuar nessa colaboração Sul-Sur, em investigação, pesquisas, complementariedade de saberes, processos de reconhecimento, valoração mútua de sentimento, conhecimento e prática ancestral. Sobretudo, organização e poder popular para uma saúde popular efetiva no território. Eu faço parte de comunicação indígena, distintas rádios que nos juntamos para partilhar nossos saberes e resistir mesmo. E lembrar que a gente está viva aqui como povo milenário, mais de 5 séculos de resistência, mas o saber milenário da humanidade, esse saber indígena, humilde, camponês, vai dar-nos as respostas que esse mundo está precisando. Eu também faço parte da investigação das Américas, Biblioteca Virtual em Saúde, eu sou de comitê editorial, estamos pesquisando aqui nesse site, você tem ministérios, pesquisadores, universidades, um monte de gente que está com essa evidência para mostrar que a medicina tradicional ancestral, as medicinas integrativas, a espiritualidade faz parte da saúde, tem que ser parte. A própria OPAS, a própria OMS, eles reconhecem também. E nós trabalhamos baixo o exemplo do Dr. Salvador Allende, Dr. Ernesto Guevara. Então, temos exemplos de saúde importantes que guiam nossos passos. Eu faço parte da Associação Latino-Americana de Medicina Social. Eu faço parte que eles são também parte do People's Health Movement, o movimento mundial pela saúde dos povos. Eu faço parte lá no Brasil da Rede Unida das Universidades também. E nosso movimento mundial pela saúde dos povos, agora, nesse dezembro, del 7 ao 14 de dezembro, vamos ter nossa 4ª Assembleia Mundial da Saúde dos Povos na Cali, Colômbia. Na Colômbia, vão vir com parceiros, companheiros de Ásia, África, Europa, Latinoamérica, América inteira, nosso continente, da Austrália, de distintos continentes, para nos juntar e rejeitar aquelas políticas neoliberais capitalistas que estão matando a humanidade. Precisamos juntar-nos, gente. Eu espero
contar com suas presenças lá, porque nosso movimento não tem financiamento, cada quem vai como puder, cada quem chega e tem a solidariedade da gente que recebe a gente, tem a solidariedade dos parceiros que cuidam de nós quando vamos para nossas assembleias e nossos encontros, porque a gente não tem corporação nenhuma financiando isto. Eu convido vocês a olhar o site do People's Health Movement. Eles têm em árabe, em português, em espanhol, em um monte de idiomas traduzidos para que a gente consiga se juntar. Então, eu quero deixar vocês com essa reflexão. E eu sei que tenho que terminar também. Nossa mãe terra, ela é nossa primeira medicina, nosso refúgio. A gente nasceu, a gente mora sobre ela, por isso chamamos de mãe. E a gente vai voltar para seu ventre. E a gente vai voltar para seu ventre, vai virar semente, como viraram nossos avós, nossas avós, nossos ancestrais. E uma semente muito importante que guia esse caminho. Aqui se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esse alma criou, sonhou, lutou, deu sua vida, porque ele sabia. Sejam sempre capazes de sentir em lo mais profundo qualquer injustiça cometida contra em qualquer parte do mundo. Somos uma mesma humanidade. Nós podemos juntos. O poder corporativo não vai poder com milhões de mãozinhas enlaçadas. Vamos juntos, irmãos e irmãs. Gratidão. Vivian Camacho, muitíssimas graças. Estou aqui muito emocionada com essas mesas, com essas falas. Sua presença foi fundamental. Eu teria que dizer que a conexão em La Paz é muito superior a Oxford. É maravilhosa. Desculpa, eu precisava falar isso. As suas palavras foram, de fato, essenciais. Estamos muito agradecidas. Eu vou passar a palavra para a minha colega Lama. Permaneça com a gente que vamos seguir com o debate, por favor. Thank you so much. Thank you so much for all the speakers. I am very happy to be here. So and in the health field, we're always thinking about how can you access remote areas, and how can people in remote areas access health. And it's double important when actually not only people in remote area cannot access health, but also are affected by environmental disasters. So thank you so much, and thank you all. And I will have the questions now. If you can if you can say your question in 1 minute, please, and the answers in 1 minute, please. Thank you. Who wants to? Thank you. My name is Rohaya J. I'm from Senegal. I'm an environmentalist. Sorry, can you hear me? No. Okay, thank you. So when Evita and Regina start the conversation, on their presentation, I felt like I was really covered. But when I heard Vivian talking about a very important part of what we are looking at, the intersection of health and environment, which is the spirituality aspect, is fundamental. Like, whenever you think that you are alone in your battle and you don't put spirituality inside, you are losing one part of the debate and the fight. And I think it's really important. It might be obvious for environmentalists, but maybe not for people in the health sector. And from the first day to now, I just hear people saying, yeah, we have to fight Pfizer, we have to fight Moderna. They are making money on us because if we are not sick, they don't have money. So it's important. We use traditional medicine. We use the medicine like our parents and grandparents used to heal themselves, rather than
waiting to be sick and asking Pfizer or Moderna to give you medicine. I have not been sick for the last 5 years, and I'm not using any medicine, just relying on my spirituality and how I can make myself concentrate with myself, my individual, and I heal myself. Thank you. Thank you, everyone, for all the intervention. This is more like picking up from Viviana's last presentation. It's more a comment and a shout out to an initiative she mentioned. I think like over these 2 days, we've seen, or at least for me, my reflection is transnational power and monopolies is a common enemy that we are facing in all, both the health and the climate fight. And Viviana mentioned a fantastic moment in Colombia in December and a project by PHM that will actually address this greed and these monopolies across different sectors. So it's just really a shout out to look at this event, trying to support it and fund it and support it as you can, the People's Tribunal and the People Assembly that will be launched in Colombia in December. So thanks for reminding us, Viviana. Okay, anyone else wants to have a question or comment? Okay. So Susan, can you close the session? Thank you. So thank you all. Vivian, gostaria de fazer comentários finais. Eu vou te conhecer em dezembro, tá? Estaremos juntas. Mas gostaria de iniciar com seus comentários finais. Depois eu passo a palavra para a Cota, Marina, se quiser falar, e nossa querida Evita. Somente agradecer a gente que fez possível essa conexão. Eu acredito que sempre a presença é necessária. A gente precisa agora nos abraçar e saber que vamos juntas, né? Está muito convidadas para, a gente está convidada para esse encontro lindo. People's Health Movement, www.phm.org. Please come if you have any chance. Please come. Our comrades, they are so humble, wonderful fighters, struggles, not only for health field, not only doctors, but mostly we defend water, soil, we defend food, we defend our rights. That's why we need to struggle together. Otherwise, who is going to be saved if we don't do for ourselves? We need to make it for ourselves. They have it is very convenient for power for to make us feel so small, so useless. But when our little two hands, small little hands, they get together, they won't let go, and we will hold on to each other. So that's the real power, the power of communities, of collectives united. So we can make it. The transformation is now, and we are making it possible. Thank you so much. I hope you have a beautiful trip to Brazil and safe trip back home. And I hope to meet you in Colombia. The first week of December, we will be meeting there from the 5 different continents to share our struggle, to share that life deserves respect. And we all deserve respect, not only the ones that have the power and the money to buy the rights, but all of us deserve life, dignity, wisdom, beauty, as Mother Earth give us. Thank you so much. Gratidão, gratidão, Vivian, gratidão. A dizer que nós, dos povos tradicionais de matriz africana no Brasil, sempre fica muito difícil fazer a fala quando a gente tem que primeiro definir e estabelecer quem somos, né? Porque aqui eles disseram que a gente era só religiosos. E aí a confusão entre religião e espiritualidade, o que faz com que são coisas totalmente diferentes, e faz com que a fala da Vivian, graças a Zambi Nkisi, a fala da Vivian vem depois, e que me completa e me contempla totalmente no que eu queria estar colocando. Porque é isso.
palavra tem poder, e então a gente quer, sim, recuperar essa questão da espiritualidade como sinônimo de vida. Espiritualidade como sinônimo de vida, e poder carregar esse processo da cura, da prevenção, da integralidade. Gostei muito da questão de que a Vivian trouxe, porque nós aqui estamos nos preparando para a Conferência Nacional de Saúde, agora em julho, que também será um grande momento em que nós estamos levando exatamente a busca a possibilidade de reconstruir e reconstruir essa questão da medicina tradicional de matriz africana e indígena dentro do Brasil, mas com o cuidado de não apropriação indevida. Nós estamos hoje, a Amazônia, toda a natureza, as pessoas vão, os países vieram, buscaram esse conhecimento e nos vendem hoje muito mais caro a partir dessa apropriação indevida. Então, nós precisamos realmente, nós temos um outro processo, que é realmente ter uma identidade forte, o reconhecimento através de questões legais, por isso que a gente termina a nossa apresentação apresentando um projeto-lei que exatamente nos reconhece como povo tradicional, porque os povos originários estão reconhecidos, mas eles negam a questão de quem foi escravizado, veio de algum lugar e que tinha algum saber. Então, eu fico extremamente agradecida por essa questão. Quero muito estar na Colômbia em dezembro e levar o nosso povo tradicional de matriz africana para lá, para que a gente possa fazer essa ponte. Acho que nós, no Mercosul, também temos uma questão importante no Mercosul. O que vocês estão rindo? Vocês não vão me levar? Eu vou junto com vocês, nem que seja na mala. O Mercosul, a gente precisa fechar essa construção desse reconhecimento dos saberes tradicionais ameríndios e africanos dentro e todos os outros que estiverem aqui. Os ciganos têm um conhecimento muito importante, são um povo que permanece dentro do Brasil, que a gente precisa também registrar. Então, acho que a gente não pode se perder, Vivian, não vamos se perder. A gente já está agora até no mesmo e-mail, a gente vai costurar e vai levar essa questão. E eu quero muito agradecida pelo momento de verdade. Thank you all very much, and we'll be back at 4, so we'll go up at 4. Viviane, can you stay with us? We'll take a picture with you, okay? So stay with us. Okay. Lama, I think Evita wants to say something. I'm so sorry. Hi, everyone. Just last thoughts here, and to just connect with what my comrades have been speaking here. One thing that we were trying to talk about, like the climate justice, you know, a lot of the corporates and a lot of the elites and the privileged was try to kind of, you know, portray and advertise, let's save the world, and et cetera, et cetera. But what we see as climate justice is actually about, it's a matter of day-to-day life for most of the historically oppressed communities that we are talking about. And to kind of connect with the pandemic here, as also with a lot of people, and also as Viviana was talking about traditional knowledge systems, let's look at India during the pandemic, the forest-dependent communities, which are also heavily dependent on traditional knowledge and systems and medicines. The whole dilution of forest right acts means that the community ownership is gone, which means they can't access their land, which means they can't access their forest. And along with that, a lot of the forest officials in India, the colonial power, have actually taken away their lands and burned their lands, burned their standing crops. So one of my requests would also be for all the organizers and people who have come here, and we do understand that there's a lot of, you know, lot of discussion on treaties, agreements, and we do need those global conversations. But how do we also see the health aspect or those global conversations in the ground truths that are happening? This little connection, which is very difficult to kind of imagine in a treaty maybe. And maybe we might not be able to kind of include it in a treaty.
but how do us as organizations find those interconnections, find those kind of a multitude approach? We do understand that, that these are needed, but how do we also find newer ways of resistance? And the resistance can also be of, again, multifold in nature. And I would, again, send my revolutionary greetings to all of you. Thank you. Gente, queria agradecer. Funcionou? Agradecer às companheiras de mesa, foi maravilhoso ouvi-las, conhecê-las também. E só isso. Obrigada. Okay, thank you very much, Vamos Viviane. para a foto? Vamos pousar para a foto, né? Eu queria, Evita, queria muito, acho que teve uma parte da sua fala que você coloca a reação das pessoas, a forma de vacinação, né? De como foram vacinadas, que foram vacinadas como rebanhos. Acredito que esta questão é uma questão que nós temos que olhar com atenção, não pode ser falada assim, porque nós tivemos um processo no Brasil, por exemplo, de negação da vacina, né? Que nos levou à morte de muitos. Então, a gente vai ter que depois, eu acho que, costurar dentro dessa sua pergunta de como vamos levar a ação da base, como também vamos levar essa informação das vacinas sem ficar com essa sensação de repente ficar, será que as pessoas da tradição, as pessoas dessas comunidades não queriam ser vacinadas, não deveriam ser vacinadas, porque pode também ficar com uma interpretação assim. Então, acho que é só para a gente poder se alertar, porque eu fiquei um pouquinho preocupada com essa questão. Viviane, vamos ter a foto agora? Thank you so much, Viviane. Have a great day. Thank you. Bye-bye. See you all in 5 minutes upstairs. Tchau, queridas.